Olá, bom dia, é segunda, amigos. Seguimos firmes na companhia de todos vocês. Bom dia, já estamos no ar com uma pergunta. O que se guarda dentro de malas? Bem, numa casa do bairro Taquari, em Cariacica, as malas escondiam 3 fuzis. Não é isso, Bruna? Bom dia para você. Ingrid, George, bom dia para vocês, bom dia para todo mundo que acompanha a gente. Pois é, a polícia apreendeu aí esses 3 fuzis, modelo AK-47. Eles estavam dentro de uma mala em uma casa no bairro Itaquari, Cariacica. Nesse mesmo momento, a polícia também apreendeu carregadores, munições e uma alta quantidade de drogas. A gente já vai falar sobre esse assunto, porque eu também trago outra história ao vivo aqui durante o Tribuna Notícias, primeira edição. A gente vai falar sobre esse princípio de rebelião que aconteceu esse fim de semana no Centro de Detenção Provisória de Xuri. Pois é, gente, essa história teve desdobramentos, viu? Hoje, pela madrugada, um patrulhamento de rotina da Polícia Militar, os policiais encontraram aí vestígios que podem indicar que os criminosos estariam planejando ataques em toda a Grande Vitória em função do que está acontecendo no complexo penitenciário de Xuri. Foi durante um patrulhamento na Serra, os policiais encontraram dentro de um carro diversos galões de gasolina e também uma espécie de carta remendada com vários bilhetes. Esses bilhetes continham ameaças à ordem pública na Grande Vitória e também tinham severas críticas ao sistema carcerário do Espírito Santo. Já a gente apurou essa história com exclusividade hoje de manhã e já eu volto ao vivo então para a gente conversar sobre esse assunto. Ingrid, George. Tá certo, Bruna. Daqui a pouco a gente te chama 2 assuntos gravíssimos que a Bruna vai trazer daqui a pouco. Olha, o momento que a gente atravessa quando o assunto é nova previdência e oportunidades no mercado de trabalho. Jovens terão que mostrar que estão preparados para o batente e os mais velhos se modernizar. Pois é, mas como se diferenciar o que as empresas esperam dos jovens trabalhadores e dos mais experientes? Isso é o que vamos responder na edição de hoje. Não é mesmo, Tainá? Bom dia para você. Bom dia, George, Ingrid, a você que nos acompanha aqui no Tribuna Notícias, primeira edição. Exatamente, com a nova Previdência, é fato que o perfil no mercado de trabalho sofre alteração por necessidade, tanto da gente que precisa trabalhar, quanto daquele que precisa contratar. De um lado, os mais jovens que sentem aí o desafio da falta de experiência e encaram o preconceito quando vão procurar o primeiro emprego. Do outro lado, também quem sofre com preconceito por ser mais velho, às vezes é visto como experiente demais para estar ali na empresa ou que falta um pouco de energia por conta da idade, o que não tem nada a ver. Inclusive, a gente vai trazer daqui a pouquinho uma reportagem falando um pouquinho da história do João, que tem 72 anos, há 50 anos trabalha como motorista, está na ativa a todo vapor em uma empresa lá na Serra, um exemplo mesmo de quem se renovou para se adaptar ao novo mercado de trabalho. E vamos conversar também com uma especialista em carreiras que vai orientar você, nosso telespectador jovem, que está buscando uma primeira oportunidade, você, nosso telespectador de mais idade, que quer retomar o mercado de trabalho com toda a sua energia. Daqui a pouco a gente traz então todas essas informações e orientações para você que nos assiste aqui no TN. Volto com vocês. Obrigada, Tainá. Tô doida para conhecer a história aí do seu João. Olha, pais de alunos de uma escola em Nova Esperança, Cariacica, pedem socorro. Eles alegam que os tiroteios são constantes e as crianças ficam no meio do fogo cruzado. Nós recebemos o relato de uma mãe que está desesperada. Hoje pela manhã, as aulas foram suspensas mais uma vez. Uma comunidade inteira em silêncio. Os tiroteios no bairro Nova Esperança, em Cariacica, estão perturbando a paz dos moradores. Diante disso, todos preferem se calar. O medo é enorme e também não é para menos. Na última sexta-feira, um tiroteio espalhou pânico entre as pessoas de bem. Alunos, professores e funcionários da Escola Municipal Padre Antônio Slucci ficaram no meio do fogo cruzado. O áudio a seguir é de uma mãe que relata que o filho dela chegou em casa apavorado, contando o que aconteceu. Meu filho chegou em casa desesperado ontem, sem mochila, perguntando se eu tinha ouvido os tiros. Eu falei que não, aí ele falou o que aconteceu. Crianças que desmaiou, meu filho viu, ele ficou muito assustado também, falou comigo que não quer ir para a escola.
E as outras crianças também, tá todo mundo desesperado. Enquanto nossa equipe estava no bairro, alguns moradores que não quiseram gravar entrevista disseram que na noite deste domingo aconteceu outro tiroteio. Na manhã de hoje, os alunos estudaram somente até a metade do turno. As aulas foram até às 9h30 da manhã. E não só isso. Nesse aviso fixado aqui no portão da escola, diz o seguinte, que por motivos emergenciais não haverá aula nos turnos da tarde e da noite. Em setembro, a comunidade de Nova Esperança sofreu um toque de recolher. Os cerca de 600 alunos da escola municipal ficaram sem estudar. A motivação teria sido a morte de uma estudante de 14 anos, assassinada com mais de 10 tiros dentro de uma casa no bairro Nova Rosa da Penha. Uma violência que, infelizmente, parece que está virando rotina. Mas quem sofre com isso não aceita, não se conforma e pede providências. A segurança pública só vai tomar uma atitude quando matar, né? Quando morrer alguém, uma criança, né? Morreu inocente, porque eu acho que está faltando isso, a justiça, se manifestar, porque a polícia prende, a justiça solta. O que é isso? O que a gente está vivendo? Aí a gente vê que às vezes nem assim, né? Olha, a PM diz que nenhuma ocorrência relacionada ao bairro foi registrada no CIODES durante todo o domingo. Falou que terá um acompanhamento específico para a escola e a corporação vai se reunir com a comunidade para tranquilizar os moradores. Pois é, isso precisa, né? Porque eles estão apavorados, a gente acompanhou aí. Já a Polícia Civil confirmou que o Serviço de Inteligência monitora as atividades criminosas e é um trabalho realizado de modo sigiloso e conta com a ajuda da população para denunciar suspeitos pelo Disque Denúncia 181. A menina de 9 anos, feita refém por um adolescente dentro de uma escola em Vila Velha, conversou com a nossa equipe. Pois é, George, mesmo sob a mira de uma faca, a pequena Rebeca tentava acalmar o rapaz que acabou se rendendo. A fé fez a diferença e uma boa lábia também. Brincar, seja com a boneca ou com a cadela Kira. Ler, seja o Gibi da Mônica ou a Bíblia Sagrada. De repente começou uma forte tempestade. Os discípulos ficaram com medo e foram acordar Jesus. Senhor, ajude-nos. Jesus levantou-se e a tempestade parou. Dialogar. Este é um outro verbo que a Rebeca sabe usar muito bem. Inclusive, na semana passada, o ato de dialogar pode ter salvo a vida dela. A Rebeca é aquela menina de 9 anos que ficou quase 2 horas refém numa escola aqui em Vila Velha. O susto foi na semana passada na escola Professor Paulo César Vinha, em Terra Vermelha, Vila Velha. Ela ficou refém de um jovem de 17 anos que invadiu o colégio com o objetivo de agredir uma professora. Rebeca foi a única que não conseguiu sair da sala. Coube a ela, então, dialogar. Quando todo mundo já saiu, ele falou, já tava assim com a faca, mas assim com a mão tipo calma, né? Ele falou, calma, não vou fazer nada com você, não se preocupa, porque eu não vou fazer nada com você, só vou fazer você de refém. Mas eu falei, por favor, não me mata. Eu sou nova, tenho 9 anos, vou comemorar meu aniversário sábado. Eu sou muito nova para morrer ainda. E minha mãe tem depressão, ela precisa de mim pra viver. Aí ele falou, calma, eu não vou fazer nada com você, só vou fazer de você de refém. Eu falei, tá bom, vou confiar em você. Às vezes, ela queria tanto conversar com o adolescente que a mantinha na sala, que desobedecia até a polícia. Como assim, Rebeca? Os policiais falavam pra mim ficar quietinha, pra não falar nada, mas do mesmo jeito eu falava um pouco, né? Eu conversava com os policiais, conversava com ele, conversava com as paredes, conversava com todo mundo. Eu gosto bastante de conversar, né? Eu acho que já deu pra perceber isso. Rebeca mora em Normília, também em Vila Velha, com os pais e a irmã de 15 anos. Na última quarta-feira, o pai estava em casa no momento da confusão. Foi avisado sobre o que acontecia na escola e foi pra lá. Só no colégio ele soube que a refém era a própria filha. Aí ali meu mundo acabou, ali meu chão acabou, comecei a chorar. Fiquei desesperado, andando no corredor, chorando. Uns 20 minutos assim de muita aflição. Pra mim foi a pior experiência que eu vivi em toda a minha vida. Ainda estou um pouco abalada, mas agradecida a Deus pelo grande livramento que Ele concedeu, né,
A Rebeca e a toda a família, né? Porque se Rebeca sofresse, a família ia sofrer também. A família frequenta uma igreja evangélica da região e foi a fé que manteve a pequena Rebeca tranquila num momento tão complicado. Tem uma passagem da Bíblia que fala: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou teu Deus que já te livrará de todo mal. Aí essa palavra foi a que me alimentou o tempo todo. Na minha cabeça eu estava passando em dar um abraço bem forte na minha família, né? No meu pai, na minha irmã, na minha mãe. Neste final de semana, a menina comemorou seus 9 anos com direito a festinha, bolo, parabéns e uma alegria danada. Fé, inteligência, empatia, capacidade de dialogar. Lições que podem ser aprendidas com ela, uma menina que nem aparenta ter a idade que tem, que transmite uma energia boa demais da conta e que além de brincar, ler e conversar, também quer cantar. Vai lá, menina! Quem canta, seus males espanta. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Que paixão, né? Receba o nosso abraço também, viu, Rebeca? Você é uma graça, uma fofura. Que a sua fé continue se espalhando e promovendo o bem. Continue falando. A sua fala já demonstrou ter muito poder. Hoje a Rebeca já começou a estudar numa escola nova e o adolescente que fez a Rebeca refém continua internado sob escolta. Continuam internadas 12 vítimas de um grave acidente com ônibus em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente foi no último sábado na rodovia ES 164. O ônibus de turismo saiu de Belo Horizonte, Minas Gerais, e seguia para o litoral de Itapemirim. O motorista perdeu o controle do veículo e, para não cair numa ribanceira, invadiu a contramão, bateu em árvores e capotou. O condutor, uma mulher e 2 crianças morreram na tragédia. De acordo com passageiros, o ônibus já vinha apresentando problemas na embreagem e o motorista teria improvisado consertos para continuar a viagem. Havia 55 pessoas no coletivo. Testemunhas já foram ouvidas pela polícia. E a polícia prendeu o suspeito de planejar ataque depois da rebelião no presídio de Xuri, em Cariacica. 2 homens conseguiram fugir. No carro em que eles estavam foram encontrados bilhetes ameaçadores e um galão com combustível. Quem traz os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Bruna Maria. Bruna, voltamos com você. Isso mesmo, mais uma vez, boa tarde, Ingrid, Jorge, boa tarde para todo mundo em casa. Os policiais encontraram esses galões e esse bilhete aí durante um patrulhamento de rotina lá na Serra. Eles avistaram esses homens dentro de um carro em atividade suspeita. Decidiram abordar, houve perseguição, troca de tiros. 2 desses homens conseguiram fugir e um foi detido. O que impressiona nessa história foi o que os policiais encontraram dentro desse veículo. Dentro do carro, gente, tinha diversos galões de combustível e também um bilhete, uma espécie de carta com diversas ameaças à ordem pública aqui na Grande Vitória. Ou seja, esses criminosos planejavam promover um ataque aqui na Grande Vitória. Esse bilhete também continha diversas críticas ao sistema carcerário do Espírito Santo de maneira geral, o que leva a crer que esse ataque que estaria sendo planejado pelos criminosos tem ligação direta com esse princípio de rebelião que aconteceu no Centro de Detenção Provisória de Xuri este fim de semana. A nossa repórter Suzy Faria apurou essa história hoje de manhã com exclusividade e preparou uma reportagem que a gente confere agora. O patrulhamento acontecia na região de Vila Nova de Colares, na Serra. Era por volta de 00:30. Policiais da Força Tática abordavam pessoas suspeitas quando o veículo passou em alta velocidade. Atitude que levou à perseguição do veículo pelas ruas do bairro. E ao se aproximarem do conjunto Orimar, os 3 homens que estavam no carro abandonaram o veículo, fugindo e trocando tiro com os policiais.
Verificando a placa, os policiais descobriram que o carro era roubado. Dos 3 ocupantes, um acabou detido. Rondinelli Oliveira Ferreira, de 40 anos, foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra. O que chama a atenção nessa abordagem, mais curioso, são os materiais que os policiais militares encontraram dentro do carro. Lá tinha a carteira de identidade de motorista, do proprietário do veículo, tinha pinos de cocaína, dinheiro e tinha também luvas, esse galão contendo 5 litros de combustível e ainda 3 bilhetes. Neles estavam críticas à situação carcerária do Estado, as condições das máximas 1 e 2 e também do Centro de Detenção Provisório de Vila Velha, onde ontem teve um motim. Esses bilhetes tinham uma assinatura: Facção Crime do Estado, e podem estar ligados ao que aconteceu no presídio ontem. Pode ser também que começaria aí uma represália dessa facção contra esse motim. A ação foi frustrada quando a Polícia Militar mirou no que viu e acertou no que nem imaginava. Nos bilhetes apreendidos que nossa reportagem teve acesso com exclusividade, a reclamação de revista indevida aos familiares dos presos nas unidades prisionais das máximas 1 e 2 e do Centro de Detenção Provisória de Vila Velha. A facção Crimes do Estado ainda tece críticas ao que chamam de esculacho que sofrem os presos na cadeia e a bronca contra o diretor do Centro de Detenção Provisória. Pois é, a nossa equipe também acompanhou durante o domingo esse princípio de motim, esse princípio de rebelião que aconteceu no Centro de Detenção Provisória de Xuri. Essa confusão envolveu familiares dos detentos, inclusive alguns internos acabaram feridos durante essa confusão. Vamos conferir a reportagem. O Centro de Detenção Provisória em Xuri, Vila Velha, estava agitado. Familiares do lado de fora gritavam e jogavam pedras contra a cadeia. Do lado de dentro, os presos balançavam lençóis e também gritavam bastante. Motivo? Dona Andressa, mãe de um preso, explica. 3 horas da manhã pegar a senha, porque aqui para conseguir visitar é só assim, pegando senha, que é essa burocracia danada aí. 6 horas começaram a massacrar os presos. Começaram a bater nos presos e a gente pedindo uma resposta, não deram resposta pra gente. Como é que vocês sabem que eles estavam batendo nos presos? Porque começamos a ouvir os gritos, né? Os presos pedindo socorro, pedindo para ajudar eles. Quando fomos pedir resposta, né? O diretor não veio para poder falar com a gente, precisou vir o diretor de outro presídio, do 3, o Ribeiro, para falar que ia entrar lá para poder saber o que estava acontecendo. Esse senhor está revoltado. Justifica o ato dizendo que mesmo do lado de fora foi agredido. Quando eu estava aqui reivindicando para eles não atirarem nos meninos lá dentro, aí um dos agentes que está ali posicionado naquela posição lá, ele lançou granada sobre a minha pessoa, entendeu? E até granada, e lançou até bala de borracha. Dona Elza está desesperada. Quer ver o filho, que acha que está ferido. Por favor, tem meu filho lá, eu quero ver meu filho. Oi. Não vi não, gente, eu tenho que ver meu filho, diz que tem um morto lá dentro, olha. A cadeia continua agitada e é possível ouvir os sons fortes lá de dentro, que os familiares atribuem a tiros e bombas de efeito moral. O que eles querem é a saída do diretor da cadeia. Esse senhor alega que o filho dele está ferido lá dentro. Quais as informações que o senhor já teve do seu filho? Tive que ele está baleado lá na cela e eles não estão dando socorro a ele. Ele está lá no chão, eu consegui gritar pela tela para falar com ele. Ele falou que para pedir um médico, para ir lá, que ele está baleado aqui na perna. Ele chegou a falar mais ou não, o que aconteceu? Que o tal do Brutus, que é o diretor aí, que está batendo neles. Em nota, a Sejus confirma que um detento foi levado ao hospital, mas não explica qual a circunstância nem o motivo do atendimento. A nota ainda falava que o tumulto havia sido controlado. Portões fechados, visitas suspensas, a agitação continua e algumas mulheres decidem ir para a BR. Tentaram interditar a via, mas acabaram por colocar fogo em apenas um dos lados. Pedido que foi feito por quem estava dentro da cadeia. O que nós queremos nesse momento é que tire esse diretor. Porque ele não serve nem para nos atender quando a gente vem aqui no dia de atendimento. Tem um monte de gente aqui que é maltratado por ele. É bruto com a gente, que a gente não deixa a gente entrar, não deixa a gente fazer nada.
Pois é, gente, em relação a esse princípio de rebelião em Xuri, a Sejus informou por meio de nota que a situação foi controlada pelos inspetores, não houve fuga e os detentos que ficaram feridos sem gravidade foram todos atendidos por um médico. Em relação à apreensão deste bilhete que continha ameaças, nós ainda não recebemos resposta da polícia nem da Secretaria de Segurança. Quando a gente tiver essa resposta, eu volto aqui para falar para vocês, combinado? E já eu retorno ao vivo aqui também no Tribuna Notícias Primeira Edição para falar sobre a apreensão desses 3 fuzis AK-47. Retorno com vocês aí no estúdio, Ingrid, George. Valeu, Bruna. Combinado então. Olha, veja agora o que aconteceu em Santa Maria de Jetibá ontem de manhã. O motorista perdeu o controle, invadiu a garagem e atingiu outros veículos. O local é uma oficina mecânica, por isso os carros estavam lá. Repare que sai fumaça do motor do veículo. O jovem motorista deixa o carro, olha para os lados e conversa com uma pessoa que está no carona. De outro ângulo, é possível ver o veículo entrando na rua em alta velocidade. Por pouco, não atingiu o carro estacionado na esquina. De acordo com a PM, os envolvidos se entenderam e ninguém ficou ferido. O condutor não apresentava sinais de embriaguez. O domingo foi de sol e praia para muita gente. Dia lindo, né? Só que para milhares de estudantes, a sala de prova era o que estava valendo. Era mesmo, Ingrid. Eles enfrentaram o primeiro dia de Enem. As provas de redação, linguagens e ciências humanas. Todos no mesmo sentido, na mesma direção e com o mesmo propósito. Pelos portões dos locais de prova não entram apenas candidatos e candidatas. Pelos portões dos locais de prova também entram o sonho, a esperança, a preocupação e o medo de errar. E durante a prova, o desafio deles é saber lidar com tudo isso ao mesmo tempo, com esta explosão de sentimentos. É ter paciência, saber lidar e controlar o emocional, porque se o emocional estiver abalado numa boa prova, vai ser muito difícil de conseguir fazer. Tem que controlar o emocional porque tem que ir tranquilo, senão não faz a boa prova não. Quando o nervosismo insiste, é preciso reduzir os danos com um remédio para a alma. Ela está muito nervosa, então acho que o importante é você sempre entregar na mão do Senhor, né? A gente faz a nossa parte, mas tem que deixar Deus fazer. Ela estudou muito, ela se esforçou, então agora é ela e Deus. Pois é, domingo foi o primeiro dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, dia de redação e de responder 90 questões, 45 de ciências humanas e outras 45 de linguagem. Tá até tomando energético, né? Pra dar aquela... Precisa. Muito energético. Muito. Nos últimos dias, um hit invadiu a timeline das redes sociais. Quem não ouviu o sucesso meteórico do momento? Caneta azul, azul caneta, caneta azul, tá marcada com minha letra. Só que caneta azul às vésperas do Enem poderia dar treta. Aí o Manuel Gomes, autor do hit do momento, resolveu fazer uma versão exclusiva pro Enem. Vai lá, Manu, desce a letra, ou melhor, a caneta. Caneta azul, azul caneta, mas pro Enem é só caneta preta. Chegaram cedo, vamos entrar uma hora antes, que beleza, diz que brasileiro não faz tudo de última hora, chegaram cedo. Claro, a gente tem que dar exemplo, né? Qual é o medo de virar meme? É grande. O pessoal correndo, desesperado. Tomar uma queda. Caído no portão, arrastando o portão. Tudo pra não perder o horário da música. Ah, então, é isso que eu ia perguntar. Não confundiram as bolas, não. Só caneta preta. Caneta preta. Caneta preta, nada de azul. E não é que neste domingo, em muitos celulares, automaticamente, o relógio foi adiantado em 1 hora. Calma aí, né? Treta no sistema logo no dia da prova do Enem. E o Mengão, que no momento da prova estaria em campo contra o Corinthians. Vai pensar no Corinthians ou vai pensar na prova hoje? Não, Corinthians, óbvio, né? E a prova? A prova, segundo ano ainda, treineiro ainda. Ah, você vai como treineiro. Boa. Com a proximidade das 13 horas, as atenções foram voltadas para o fechamento dos portões. Aí é aquela correria doida que a gente vê todo ano. Aperta o play aí, editor. Infelizmente, esta moça aí não vai fazer a prova.
nossos sentimentos a ela. Só que, se vocês me permitirem, eu quero encerrar esta cobertura do primeiro dia do Enem, não com imagens do atraso de candidatos, mas com uma lição, uma inspiração. Seu Oswaldo Cruz, 73 anos. Ele quer recomeçar. Parada 54, né? É verdade? Sem contato, curso, nada. Ah, sim, sem estudar, né? Livros, assim, jornais, né? Sem praticar mesmo. Boa sorte, então, aí. Boa prova pro senhor. Tá. Grande exemplo, seu Oswaldo, para muita gente, né? Lembrando que o jornal A Tribuna publicou hoje o gabarito corrigido do primeiro dia de Enem. Os participantes também fizeram a prova de redação. O tema desse ano foi democratização do acesso ao cinema no Brasil. No próximo domingo, dia 10, serão aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza. E olha, você que está ligadinho no TN1, não pode perder o Ronda Geral, que começa daqui a pouquinho, logo depois do TN1. É coladinho mesmo, pessoal. No dia que o programa completa 6 anos no ar, preparamos uma novidade, amigos. Vocês vão amar a surpresa. Então fica aí o convite para vocês. Dá para contar a novidade não, Fala Ingrid? sério, vão amar, vão amar. Tem gente nova que vai apresentar o Ronda, né? Pois já estão é. falando assim, novidade, hein, gente? Novidade mesmo. Quando a gente fala de emprego e do momento que atravessamos, vem a pergunta: o que as empresas esperam dos jovens trabalhadores e quem já passou dos 50 anos? Pois é, George, com a reforma da Previdência, os mais novos vão precisar mostrar que aguentam o batente. Já os mais velhos terão que se modernizar. Não é isso, Tainá? Todo mundo se reinventando? Cadê Tainá? Exatamente. A gente, quando jovem, tem que se reinventar. Quem é mais velho também vai ter que se reinventar com esse novo formato aí da Previdência. Eu já estou aqui com a Gisélia Freitas, ela é especialista em carreiras, daqui a pouco vai dar algumas orientações pra gente. Só que antes a gente vai conhecer a história desse nosso personagem de 72 anos, que se modernizou, se reinventou na profissão que ele tanto ama, mas se qualificou para retornar ao mercado de trabalho e está com tudo. Vamos conferir. A função exige um ritmo acelerado. Logo cedo começa a organização dos veículos e João recebe a lista dos clientes agendados. A missão é levar os clientes que deixaram os carros na revisão ao destino deles. Fôlego não falta para esse jovem aí de 72 anos que aos 58 decidiu voltar ao mercado de trabalho. Estava muito difícil trabalhar por conta própria, né? Porque tinha que ter ajudante, essas coisas, eu não tinha como assinar a carteira das pessoas, e então eu decidi voltar ao trabalho e eu trabalhar de empregado seria melhor. Já são quase 50 anos trabalhando como motorista e nenhuma multa registrada. João acaba sendo exemplo a ser seguido dentro da empresa e contagia os mais jovens que convivem com ele. Olha, é muito maravilhoso, gratificante inclusive, né? Porque assim, ele é muito proativo, sempre preocupado, né, com os clientes, sempre preocupado na hora certa de estar levando os clientes. Aqui na recepção também, ele ajuda muito inclusive, né? Faz até o meu papel de recepcionista, sempre está ajudando, né, em tudo. Pessoas como o seu João estão cada vez mais inseridas no mercado de trabalho. Só no primeiro trimestre deste ano, o IBGE identificou mais de 7 milhões de trabalhadores com mais de 60 anos na ativa. Com a reforma da Previdência, a tendência do mercado é receber mais currículos como o de João. Em contraponto, o desafio da aceitação deste perfil de trabalhador. O governo federal está preparando um pacote pós-previdência, que tem entre as medidas o incentivo do emprego aos mais jovens e de trabalhadores com mais de 50 anos. Na visão do empresário, o que falta aos mais velhos é buscar atualizar o conhecimento, cursos e mais qualificação. O que às vezes o mercado ele vem praticando, né, digamos assim, dificultando, é por conta da atualização profissional, que às vezes a pessoa mais velha acaba ficando um pouquinho para trás por não se atualizar. Então é importante essas pessoas que acabam passando dos 50, né, que mantenham as suas atualizações em dia, os seus cursos em dia, focar na carreira, que realmente o mercado está aberto. Os 72 anos do João estão acompanhados de medalhas que ele coleciona das corridas que participa.
e de relações de admiração construídas no ambiente de onde ele não quer sair tão cedo. Quero trabalhar até enquanto eu estiver em pé, enquanto eu estiver aguentando, entendeu? Eu preciso trabalhar, eu não posso parar, porque eu me sinto bem trabalhando. Entendeu? Se eu ficar em casa, eu acho que eu vou ficar doente. Então eu prefiro o trabalho. E energia não falta para o seu João, ele tem muita energia. A gente está aqui com a Gisélia Freitas, porque, Gisélia, esse é o período de novembro, dezembro, que começam as contratações. Então a gente está falando de dois perfis, né? Os jovens que chegam ao mercado de trabalho, os mais velhos que querem retomar ao mercado de trabalho. Quais as orientações, então, para essa recolocação? Desde o início lá da preparação do currículo, a apresentação na empresa, Gisélia? Então, quando a gente fala de preparação, as orientações são as mesmas. Para quem é mais velho, para quem é mais novo, para quem está começando agora, que é um bom planejamento. Eu tenho que fazer primeiro uma análise mercadológica, aonde que está contratando, o que o mercado tem absorvido, depois fazer uma autoanálise, o que eu tenho de habilidades, competências que esse mercado gostaria de comprar, adquirir e fazer um plano de ação. Então, aonde eu tenho que procurar? Porque tem muitas pessoas que ficam batendo na porta em áreas onde eles não são competitivos, aonde eu serei mais competitivo. Então, esse planejamento desse passo a passo é primordial. E claro, dependendo do seu perfil, se eu tenho muita experiência, pouca experiência, dependendo dos traços que eu tenho de habilidades, aí eu tenho que ter ações diferentes. O primeiro passo é igual, mas as ações é que tem que ser adaptadas. As pessoas aí com mais de 50 anos que estão querendo se recolocar no mercado de trabalho, é um momento de abrir a cabeça, ter menos resistência e se qualificar, se modernizar, independente da função executada? Estamos falando da economia 4.0, né? A carreira 4.0 exige um profissional extremamente conectado, extremamente adaptado a essa nova realidade, que é cada vez mercado mais exigente, né? E mais competitivo. Então, a pessoa que ela tem aí acima de 50 anos não tem muito a ver com idade, tem que entender que tem três bases, três coisas que fazem com que o mercado tenha dificuldade de absorver essas pessoas. Primeiro, falta de atualização profissional, então eu tenho que me atualizar cada vez mais rápido, senão eu fico obsoleto. Segundo, é falta de flexibilidade e adaptabilidade com as mudanças cada vez mais rápidas também no mercado e na empresa. E o terceiro tem a ver com a energia vital. Tem muitos profissionais que estão acomodados, estão em zona de conforto, estão com a cara de cansado, né? E a empresa quer profissionais proativos que entrega. Então, cuidar da alimentação, cuidar da saúde, cuidar do bem-estar é primordial para mostrar essa energia vital também. Aos mais jovens, talvez uma preparação mais precoce, muitas vezes ali mesmo na escola, já buscar se interessar, buscar pesquisar sobre a profissão que quer investir, já se capacitar ao mesmo tempo que estuda, né, o estudo regular. Isso aí é importante, essa colocação sua. O que eu vejo de grave nessa nova geração, que pega um diploma, sai da escola e acha que as portas vão se abrir. São pessoas que têm um analfabetismo de mercado, é a dificuldade de fazer uma leitura, o que o mercado quer de mim, ou o que eu tenho que ser para esse mercado. Existe ainda essa cegueira e o nosso modelo educacional não está formando esse profissional para conseguir se adaptar a essa realidade. Gisélia, muito obrigada. A gente vai falar muito ainda sobre esse assunto aqui no Tribuna Notícias primeira edição. Então, a você jovem, comece logo, precocemente mesmo, a investir na carreira profissional que você quer seguir. E você já com mais idade, abra a cabeça para se reinventar, para encarar esses novos desafios. A gente fica aqui na torcida para todos os lados, né? Até porque nós aqui também precisamos nos reinventar todos os dias, não é isso, Ingrid, George? Tá certíssima, muito obrigada. Ótimas dicas, né? Sempre. Sensacionais. E olha, armas de guerra apreendidas em Cariacica. Foram 3 fuzis. Eles estavam guardados dentro de malas. Não é isso, Bruna? Voltamos com você. É isso mesmo, Ingrid, George, armas de guerra. Foram apreendidos pela polícia 3 fuzis modelo AK-47. Essas armas são de fabricação russa, são de grosso calibre e todas as 3 estavam dentro de malas em uma casa no bairro Itaquari, Cariacica. A polícia conseguiu fazer essa apreensão por meio de uma denúncia anônima. Um homem foi detido. Hoje cedo, toda a polícia convocou a imprensa para uma coletiva que aconteceu aqui no quartel de Maruípe, em Vitória, para dar mais detalhes sobre essa apreensão. O repórter Luciano Rossetti acompanhou tudo de perto e preparou uma reportagem que a gente confere agora. Quase 2.000 pinos de cocaína, 1.200 munições calibre .556 e aquilo que mais chamou a atenção da polícia:
3 fuzis AK-47 e 3 carregadores. Tudo isso estava numa casa no bairro Itaquari, em Cariacica. Na ocorrência, um homem que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso. As armas estavam escondidas dentro de 2 malas. Esses fuzis eles foram apreendidos a partir de uma denúncia anônima que os policiais militares do 7º Batalhão receberam na tarde de domingo. Iniciaram essa diligência numa residência e houve a possibilidade de encontrar no quintal esses 3 fuzis, também farta munição e drogas nessa ocasião. De acordo com as investigações, essa apreensão pode ter a ver com outra ocorrência registrada na semana passada. Tudo começou na última sexta-feira, dia 1º, quando a polícia prendeu em Cariacica 3 suspeitos. Com eles foram encontrados 30 quilos de maconha e R$8 mil em dinheiro. Um dos detidos é de nacionalidade paraguaia. Walter Antônio Gonzalez Alvarez, de 32 anos, foi preso junto com Jéssica da Silva Almeida, de 28, e Marcelo Vinícius Coutinho, de 32. Eles foram abordados durante um patrulhamento de rotina. Daí em diante, os militares, sabendo das denúncias e com as investigações, chegaram até o suspeito com as armas. Houve a intensificação das diligências por parte do 7º Batalhão e também da seção de inteligência da unidade e culminou com a apreensão também desses 3 fuzis no domingo. A fabricação desse fuzil é a fabricação da extinta União Soviética, não é? E ele possui um potencial de agressividade acima da normalidade. Há possibilidade de uma correlação desse cidadão tanto acerca das drogas que foram apreendidas quanto da possibilidade de propriedade dos fuzis. Porém, a conclusão, né, dessa eventual propriedade e desse envolvimento desse cidadão de nacionalidade paraguaia será objeto de conclusão após o término do inquérito. Pois é, né? A gente acompanhou aí a fala do tenente, a gente também fica aguardando aí o resultado dessas investigações. Afinal, essa apreensão demonstrou que os criminosos aqui da Grande Vitória estão armados com armas de grosso calibre, armas utilizadas em guerra. E a gente fica aí querendo saber como essas armas conseguiram chegar aqui no estado. É preocupante, né, Ingrid George? Volto com vocês aí no estúdio. Com certeza, Bruna. E não é de hoje que a gente tem mostrado isso aqui, né, Sempre. George? Sempre. A seguir, mulher é morta a facadas e a cunhada agredida a pedradas. 2 suspeitos teriam invadido a casa das vítimas. A gente já volta. Olha, um fim de semana violento. No bairro Ataíde, em Vila Velha, uma mulher foi morta a facadas e a cunhada agredida a pedradas. Um dos suspeitos é o ex-namorado da vítima apedrejada. Ele e um amigo invadiram a casa para cometer o crime. O crime aconteceu na manhã de domingo, em Ataíde, Vila Velha. 2 homens entraram nesta casa e agrediram 2 mulheres. Um dos agressores seria o ex-companheiro de Silvanete dos Santos Freitas, de 33 anos. Ela morava com a cunhada, Vanessa Castilho Alves. As 2 estavam dormindo em casa quando foram atacadas. De acordo com informações levantadas aqui no local, Silvanete e a cunhada dela, Vanessa, estavam dentro de casa quando os 2 homens chegaram. Vanessa foi atingida com várias facadas que teria pego no pescoço, no ombro e já caiu morta lá dentro em cima de um colchão. Já Silvanete conseguiu fugir, saiu correndo por aqui, mas foi alcançada pelo ex-companheiro na rua de cima, onde levou várias pedradas e teria tido a suspeita de traumatismo craniano. Silvanete caiu nesta rua, onde foi violentamente agredida pelo ex-companheiro. A mãe chegou logo depois e pôde ouvir o nome do agressor da própria filha. Ela chegou a responder que foi esse tal de Tuca, que eu não sei o nome direito, e com um moreno, que eu não sei qual é o moreno. A descoberta da segunda vítima veio de modo inusitado. A pedido da polícia e socorristas do SAMU, o genro e a filha de Silvanete foram até a casa dela para pegar alguns documentos. E ao chegar lá, a Vanessa estava já ajoelhada em cima da cama, de bruços, toda perfurada, toda cheia de sangue. E estava já em óbito, porque eu não fui chamar ela, não respondeu nada. A perícia esteve no local e constatou que Vanessa foi morta com facadas no pescoço. Ela estava morando com a cunhada há pouco mais de um mês. Os moradores contaram que não ouviram barulho, mas que o crime pode ter acontecido entre 5h30 e 6 horas da manhã. É que neste horário, quem estava na rua viu os suspeitos chegando e por volta das 6 horas viram eles tomando cachaça em um bar e em seguida pegando um ônibus. O motivo do crime, a mãe de Silvanete não faz ideia ainda. Ela lembrou que a filha e
o suspeito tiveram um relacionamento, mas que teriam terminado há 3 meses. Esses 3 meses para cá, que estavam um separado do outro, nem conversando. Ele deve ter ficado planejando isso. Isso é um absurdo, matar a outra lá dentro do barraco. Se foi ele que fez com essa aqui com ela, foi ele também que fez lá embaixo. Ué. Até agora ninguém foi preso. A mulher ferida a pedradas continua internada no Hospital São Lucas, em Vitória. E olha, esse não foi o único caso de agressão à mulher do fim de semana. Em Nova Almeida, na Serra, uma jovem de 20 anos foi agredida com socos, chutes e golpes com pedaços de pau por várias pessoas no meio da rua. A vítima foi socorrida para o Hospital Jaime Santos Neves, na Serra. Agora falamos de emprego. Bora trabalhar? Vamos ver aqui na telinha. São chances para analista de RH, assistente de marketing, consultor de vendas, coordenador de RH, eletrotécnico, recepcionista, gestor de qualidade, operador de telemarketing, promotor de vendas, representante comercial e gerente de relacionamento. Cadastro no site psicoespaço.com.br. Hoje, parentes e amigos dos jovens mortos em acidente na praia de Camburi, em Vitória, celebram uma missa de 7º dia. O advogado Gustavo Fracaroli Correia, de 27 anos, e o estudante Matheus Nunes Fardim, de 26, morreram na madrugada da última quarta-feira. Eles estavam no banco de trás do carro que bateu num poste. Os amigos foram arremessados e não resistiram. Outros 2 jovens sobreviveram e vão prestar depoimento à polícia para explicar a causa da tragédia. A missa acontece hoje às 6h30 na Igreja Santa Rita, na Praia do Canto, em Vitória. Angústia. A família do desenhista de projetos Genilson Cleito de Almeida, de 32 anos, veio de Teófilo Otoni, em Minas Gerais, registrar o desaparecimento dele no último sábado. Genilson sumiu na Praia da Costa, em Vila Velha, depois de entrar no mar. Pois é, ele estava com um amigo e os 2 tentaram atravessar até uma pedra, mas apenas o amigo conseguiu retornar. Os bombeiros fizeram buscas, mas não encontraram nada. A esposa e o pai do rapaz estão arrasados. A seguir, o TN1 traz os gols da rodada do fim de semana. E por falar em gols, não tem tempo ruim para os flamenguistas, hein? Chuva de gols, hein, Ingrid? Segue o líder. Olha só, seminário promovido pela Rede Tribuna vai discutir empreendedorismo e as profissões do futuro. Você já confirmou a sua presença? Restam pouquíssimas vagas. O presidente do grupo Girafas, Alexandre Guerra, vai falar sobre empreendedorismo de verdade, a realidade do mundo dos negócios. Pois é, o diretor de Indústria e Varejo da Cognizam Brasil, Roberto Vick, faz palestra sobre o futuro do trabalho e as profissões do futuro. As inscrições para participar do evento podem ser feitas de graça no site tribunaonline.com.br. E a gente fica por aqui agradecendo o seu carinho. Um super beijo para você e agora tem uma super novidade também, né, não, George? Pois é, super novidade. O Ronda Geral está com um apresentador novo. Hoje tem... A Isabela Vidal vai passar o bastão, não é? Vai, pois é. Tem novidade aí. Eu tô muito curiosa, igual vocês aí de casa. Fiquem ligadinhos. Beijo, até amanhã. Até amanhã.